tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Tom Souza, diretamente da Escola Paulo Freire. Hoje nós estamos aqui, gente, para levar o conhecimento geográfico até você, tá certo? Hoje, gente, nós vamos começar a trabalhar o nosso capítulo 4, tá? O espaço político da Europa. Então eu gostaria que você pegasse o seu livro, lá na página 121, onde nós vamos estar trabalhando o espaço político da Europa, tá bom? Lembrando, galera, que na página 122 nós vamos ter lá o cenário 1, né, que é a Europa entre o remembramento e a fragmentação. O que é que nós vamos perceber, gente? Que quando você fala, galera, desse remembramento, são diferentes práticas, né, espaciais pelas quais diversas sociedades conquistam e produzem e reproduzem o espaço geográfico. Então, do que nós estamos falando? Das transformações políticas de uso desse espaço. Então, nós vamos perceber exemplos desse tipo, né, em um dos continentes que mais vivenciou, né, essa transformação que nos últimos tempos, que é o continente europeu. Então, quando a gente fala desse remembramento à fragmentação europeia, nós vamos destacar principalmente aí a questão é, da Europa no período da Guerra Fria, né? Então, na página 122 do teu livro, você tem a divisão regional da Europa por critérios políticos e econômicos, tá certo? Então, nós vamos perceber que a Europa, né, após a Segunda Guerra Mundial, ela vai passar por uma mudança, né, onde nós vamos ter aí a divisão do continente europeu, principalmente através de critérios político-econômicos. Então, você vai ter os países socialistas, como você pode verificar aqui, ó, e você vai ter os países capitalistas, né? E aí, galera, o que que nós vamos perceber com tudo isso, né? Que esse remembramento espacial, ele vai ocorrer quando as áreas fragmentadas ou separadas por questões políticas ou econômicas passam por um processo de unificação em consequência de um objetivo comum. Então, na Europa, essa prática ela passou a ser uma finalidade, né, para uma parcela significativa dos Estados-nações após a Segunda Guerra Mundial. E o principal exemplo disso foi a formação da União Europeia, né? Então, quando você fala da questão da União Europeia, é um desfecho, né, de um longo processo histórico. A disputa pela hegemonia mundial no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que vai fazer com que os Estados Unidos auxiliassem a reconstrução da Europa arrasada pelos combates. E aí, galera, é interessante que quando você já vai para a página 123, aí você tem na tua tela o mapa da União Europeia, né? Então você já vai ver a divisão de países segundo a União Europeia. Então você vai ter aí, né, países membros, países que entram para o bloco em 1º de maio de 2004, países que entram para o bloco em 1º de janeiro de 2007, que permanecem em negociação. Então você percebe um mapa onde nós temos uma Europa dividida e no outro mapa nós temos uma Europa junta, né? Remembrada, vamos dizer assim. Uma, você tem a Europa fragmentada, né? E a outra, a Europa remembrada, tá certo? O que é que nós temos que entender, galera? Aqui na página 124 do teu livro, né? Nós vamos dar destaque principalmente para um período, né, em que o panorama político da Europa não estava bem, vamos dizer assim, definido, né? Então eles precisavam também de ajuda e os Estados Unidos vão lançar em 1947 o Plano Marshall. E a partir daí o Plano Marshall foi um plano tentando recuperar as economias europeias e também tentando evitar a expansão do socialismo na Europa, né? E aí, galera, o que é que nós vamos destacar? Que a resolução, né, desses antagonismos, desculpa, viria com a implantação em 1950 do Plano Schuman, que foi a iniciativa francesa
que tinha como finalidade superar o nacionalismo franco-germânico a partir da integração da região siderúrgica localizada na Alsácia e Lorena, que são duas províncias, né? E aí, galera, essas duas províncias, elas são ricas em minerais, né, Alsácia e Lorena, e sempre foram alvo de disputas entre a Alemanha e a França. Então, galera, observa que essas duas regiões, né, essas duas províncias, contudo, a partir do Plano Schuman, haveria uma única autoridade sobre os recursos da região, fazendo com que os dois países compartilhassem as ricas jazidas de ferro e depósitos carboníferos franceses, que estavam localizados nas regiões de Alsácia-Lorena e também na Alemanha, nas regiões de Ruhr e Sarre. Então, com isso, galera, né, nós vamos perceber que os conflitos regionais foram amenizados, né? Aí você vai ter Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que antes já havia criado o Benelux, né? A Itália vão aderir o Plano Schuman, né, em 1951. Esse tratado criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que a gente chama de SECA, né? E nesse momento estava formada a Europa dos Seis. Então, quando você trabalha a formação da União Europeia, que é um bloco econômico, né? Bloco econômico é um conjunto de países que visam o desenvolvimento econômico e social. Observa que em 1950 eu tenho a Declaração de Schuman, em 1951 eu tenho a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, formada pelo Benelux, né, que é Bélgica, Holanda, Luxemburgo, né? Posteriormente você vai ter a Itália, tá certo? Então, gente, nesse momento eu tenho a Europa dos Seis, né? Depois eu tenho a adesão da França e da Alemanha, embrião do processo de remembramento e unificação econômica da Europa Ocidental, né? Então, a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos de soberania compartilhada e também de mercado comum. E a partir daí, gente, nós vamos ter a Comunidade Econômica Europeia, em 1957. Então, a SECA ela vai começar a se estabelecer discussões diplomáticas com o objetivo de ampliar experiência bem-sucedida para outros países da Europa Ocidental. Então, em 1957, vai ser assinado o Tratado de Roma, né, que é o acordo pela qual os membros da SECA apagavam as barreiras que impediam a livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços e pessoas dentro do espaço dos países membros, criando assim a chamada Comunidade Econômica Europeia. E aí, galera, observa que em 1992, né, lembrando que nós vamos ter aí a União Europeia, né? Então, nós temos que entender que as barreiras só começaram a acontecer a partir de 1968, com o fim das tarifas aduaneiras, né? Então, ou seja, isso vai facilitar a entrada em 1973 do Reino Unido, da Dinamarca, da Irlanda, e aí nós já vamos ter a Europa dos Nove. Esse grupo vai durar até 1981, quando nós vamos ter a adesão da Grécia, que vai formar a Europa dos Doze, né? Em 1986, temos a entrada de Portugal e da Espanha, formando a Europa dos Doze, né? E a assinatura do Ato Único Europeu. O que é que nós vamos perceber, galera? Nós vamos perceber que em 1993 todas as barreiras à livre circulação de mercadorias, capitais e serviços, né, vão ser definidas, ok? Então, eram metas claras para que a integração se concretizasse de fato, né? Então, gente, em 1992, na Holanda, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Maastricht, né, que é a quarta maior cidade holandesa. Então, esse tratado, ele extinguia o Tratado de Roma e definia os próximos passos para a total integração. Então, por meio do tratado, né, desse tratado, a CEI vai deixar de existir e agora vai surgir a União Europeia, a partir de 1992, com o Tratado de
Marx. E aí na página 126 do teu livro, ele coloca o espaço europeu e a União Europeia. O que é que nós vamos perceber, galera? Que em 1994 vai acontecer um marco histórico no processo de remembramento da Europa Ocidental, né? Em 1º de janeiro, entrou em vigor o Espaço Econômico Europeu, que já adotava o nome de União Europeia, e era composto dos 12 países da Comunidade Econômica Europeia e 5 novos países que faziam parte da Associação Europeia de Livre Comércio, né? Que você vai ter a Islândia, a Noruega, a Suécia, Finlândia e Áustria. E aí, criada em 1959 pela Inglaterra, né? Essa associação de países ainda contava com a Suíça e a sua neutralidade, ok? Então, aos poucos, a adesão de vários membros foi se esvaziando e passou a contar apenas com a participação da Islândia, Liechtenstein, né, Noruega e da Suíça. Aí depois vem em 97 o Tratado de Amsterdã, ok? Com a qual todos os membros concordaram, exceto a Inglaterra e a Irlanda, e assinado em Luxemburgo o Tratado de Schengen, que estabelecia a suspensão gradual e parcial de todas as barreiras para a circulação de pessoas. Então, a União Europeia, né, unificada e forte, atuando de forma contundente e confrontando até os interesses dos Estados Unidos, vai buscar um máximo de respeito à diversidade cultural, pois apresentava, né, e preservava 19 línguas oficiais dos seus 27 membros. Então, galera, no ano de 2004, né, vários países ex-socialistas foram admitidos na União Europeia, não sem antes cumprir todas as exigências econômicas e políticas. Então, a esses antigos membros, nós vamos ter aí a República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Eslovênia, além das ilhas de Malta e Chipre. E aí nós vamos ter a formação da Europa dos 25, que se transformaria na Europa dos 27. Em 2007, tivemos a admissão da Romênia e da Bulgária. Ok, gente? Na página 127 do teu livro, ele vai destacar a zona do euro. E quando você fala zona do euro, ela é composta pelos seguintes países da União Europeia, né? Você vai ter aí países que adotaram o euro como moeda. Então, nós vamos destacar Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, tá? Estônia, Espanha. Então você tem aí, vamos de novo, Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal e Malta. Então, apesar de não serem oficialmente membros da União Europeia, né, Andorra, Mônaco, São Marino e Vaticano também usam o euro como moeda. Tá bom, galera? Então, nós vamos trabalhar aí na página 128, né, o mapa da União Europeia. Então, galera, vai ficar um exercício para você na página 128, 129, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar a União Europeia do auge à crise, tá? E continuamos esse assunto. Quero agradecer a tua atenção e a tua participação. Muito obrigado. Valeu.